Rádio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Najoá que nos acompanha. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu tenho 38 anos, Paulo. Eu nasci e cresci aqui em Irati. Eu estudei no Duque de Caxias, estudei no São Vicente, estudei no São Pedro Canizo, me formei em Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. E eu tenho muito orgulho de estar sempre ligado à política aqui em Irati. Eu tenho orgulho do meu trabalho na Câmara Municipal. Eu fui autor de mais de 90 projetos de lei na Câmara, mais de 500 requerimentos. Vocês da imprensa que acompanham a Câmara, vocês conhecem bem o meu trabalho, vocês sabem o que eu penso. A minha plataforma de governo está toda semana na Câmara Municipal, porque eu faço propostas de diferentes temas, toda semana na Câmara. Eu fico muito feliz de contar sempre que fui o vereador que mais apresentou leis e requerimentos na história de Irati. Além disso, eu sou representante de um grupo político que ajudou a construir coisas muito importantes para a cidade, que ajudou a construir a saúde 24 horas, que ajudou a construir o CAIC, o Instituto Federal do Paraná, as associações do interior, e experiência, vocês sabem, experiência é importante em política. Quando você entra num avião, você sabe que o piloto é experiente e você confia nisso. Você já imaginou se o piloto resolvesse aprender a pilotar o avião durante a viagem? Então, a gente precisa de experiência. Experiência faz diferença. E eu trabalhei bastante para chegar até aqui, até essa candidatura, e me sinto pronto, me sinto confiante. Rafael, quanto à questão de alianças do PSB e também a discussão interna da família de vocês, a dona Marisa, sua mãe, já foi vice-prefeita, o doutor Felipe também prefeito, eles pretendem ainda concorrer às eleições? Como que está a questão de vocês dentro do partido e da própria família? Bom, a gente vive como família, né? A gente não conversa como políticos, assim, discutindo eleições. Então, é uma pergunta que, claro, tem que ser feita diretamente a eles, mas eles já se manifestaram várias vezes no sentido de que cumpriram os seus papéis em relação à política. Obviamente, alguém que foi vice-prefeito e alguém que foi prefeito, vereador, prefeito, deputado estadual, nunca fica fora da política. Sempre está pronto para, em um determinado momento, se precisar, sair candidato. Mas hoje a nossa conversa não entre família, é entre grupos políticos, de partidos políticos, que têm sinalizado que, se nós cumprirmos as nossas propostas, do que a gente está se propondo a discutir, a gente pode lançar um candidato a prefeito. Certo. E como que você analisa hoje a situação do município quanto, principalmente, às secretarias municipais? Existe a possibilidade de uma reforma administrativa, na sua opinião? Bom, Rodrigo, eu já falei isso para vocês aqui. Eu vou conversar com os vereadores. É importante sempre ter um bom diálogo com os vereadores. Os vereadores é que aprovam qualquer mudança na estrutura da prefeitura. E eu pretendo, se possível, diminuir o número de secretarias municipais. Nós vamos fazer secretarias municipais funcionarem de verdade. Nós podemos agrupar várias secretarias que hoje funcionam isoladas e nós podemos transformar em uma só. Por exemplo, eu tenho certeza que nós podemos ter uma só secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Rurais. Nós podemos ter uma só secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. Nós vamos economizar um pouquinho de dinheiro e vamos fortalecer os secretários. Nós vamos escolher bons secretários para resolverem as coisas de verdade. Se você quer ver como é o governo de um prefeito, preste atenção nos secretários deles. Os secretários são a cara da administração. Nós vamos buscar boas pessoas com boas ideias, não importa de que partido for. Nós temos ótimas pessoas na prefeitura e temos ótimas pessoas que conhecem a cidade de Irati de perto e sabem o que fazer para a cidade funcionar. Bom, Rafael, situação das estradas rurais tem sido tema recorrente aqui dentro do nosso Meio Dia em Notícias e também nas sessões da Câmara, as reclamações a respeito dos problemas diversos que se encontram as nossas estradas. Como é que você analisa essa situação? Quando a gente fala de estradas rurais, a gente tem que pensar nas pessoas de trás do problema. A gente tem que pensar na história de quem mora no interior e de como ele precisa de uma boa estrada para sobreviver. As pessoas precisam de estrada para ir no banco, para fazer compra na cidade, para ir no cartório, para visitar os parentes, para resolver os seus problemas, para tocar sua vida, ela precisa de uma boa estrada. Eu conheci há pouco tempo atrás uma menina de 14 anos que, além de ajudar os pais que trabalham com fumicultura nas tarefas da casa, todo dia ela pedala uns 4 quilômetros mais ou menos para pegar um ônibus para ir para a escola. O sonho dessa menina é ter uma boa estrada e fazer medicina. É o sonho dela. E estrada é isso. Estrada é equipamento, uma boa equipe de trabalho e organização. Não é uma coisa tão complicada assim. Para a gente ajudar num sonho de uma pessoa, a gente tem que ter organização.
E outra coisa, nós vamos melhorar esse sistema de comunicação entre os moradores do interior e a prefeitura. Nós vamos usar tecnologia para isso. Nós vamos aceitar protocolo por telefone. Não precisa um morador andar 30 quilômetros só para fazer um protocolo por causa de uma toleira. Nós vamos facilitar a vida de quem mora no interior. E outra coisa, vamos fazer um programa especial que vai durar do plantio até a colheita. Nós vamos identificar as principais estradas de escoamento de produção e vamos intensificar o trabalho nesse período. O agricultor precisa de atenção especial no período que vai desde o plantio até a colheita. Porque a estrada é um instrumento de trabalho do agricultor. Nós temos, inclusive, uma boa lei do vereador Hélio de Mello que trata sobre o trabalho de parceria público-privada entre os agricultores e a prefeitura, de como ajudar as pessoas que produzem. Nós temos que implementar instrumentos que façam com que os agricultores tenham a garantia de usar as estradas para escoar sua produção, para tirar as pessoas doentes, para os alunos poderem ter os mesmos direitos. Nós precisamos ter organização, trabalho e equipe. Rafael, durante seus discursos na Câmara, você tem tocado muito na palavra que o município de Irati deve traçar um planejamento estratégico para que nos próximos anos encontre sua vocação e possa investir nesse setor e evoluir. Você, nessa questão, já conseguiu identificar qual setor que Irati pode investir nos próximos anos para que tenha uma evolução? Bom, é justamente para isso que nós precisamos ter um plano de desenvolvimento estratégico. Para que a gente, durante o plano, ouvindo muitas pessoas, ouvindo a opinião dos empresários, ouvindo a opinião dos moradores, ouvindo a opinião de muita gente envolvida, esse plano possa ser construído. É lógico que nós temos algumas sinalizações aqui em Irati e região que nos mostram que a gente pode alcançar um bom objetivo na economia em alguns setores. Por exemplo, a área de madeira. Nós temos muitas marcenarias, temos muitas boas empresas ligadas ao setor de madeira. Nós temos que fazer arranjos produtivos locais em relação a isso. Nós temos algumas coisas na área de agroindústria, na área de agricultura, que tem um espaço muito grande para trabalhar. Nós temos aí, por exemplo, o DRS do leite. Nós temos uma série de cadeias que podem ser inseridas nesse planejamento. Mas são as pessoas reunidas em uma série de etapas e com controle, acompanhamento e execução do planejamento estratégico que podem nos ajudar a dizer como será Irati, não no ano que vem, não daqui a 2 anos, mas daqui a 5, 10, 20 e 30 anos. Nós precisamos pensar em Irati para o futuro também. Claro que nós estamos vivendo hoje aqui no presente, precisamos resolver os problemas do presente, mas essa cidade precisa encontrar um caminho para os próximos 10, 20, 30 anos. Para quê? Para que nós possamos saber como viver em Irati, para que nossos filhos tenham oportunidade de viver em Irati, para que as pessoas que venham morar em Irati e agregar aqui valor à sua produção, ao seu comércio, para que venham viver com a sua família, também façam parte dessa história da cidade. Rafael, sobre o setor de saúde, nós tivemos uma auditoria cívica nos últimos dias que identificou aí algumas coisas que precisam ser melhoradas, principalmente a contratação de mais profissionais para atender na área de saúde. Dentro do orçamento municipal, que nós temos um percentual que é necessário que seja destinado para a saúde, como que você vê a possibilidade de serem feitos remanejamentos para que possa dar conta de atender essa população, a contratação de mais profissionais e também dar mais condições nas unidades básicas de saúde? Então, eu participei, Rodrigo, dessa auditoria. E é claro que nós vamos fazer esse feijão com arroz de reorganizar, ver como nós vamos atender. A população ela migra um pouco, às vezes ela cresce num bairro, ela muda mais para o outro, os bairros precisam de equipamento, precisam de remédio, esse tipo de coisa. Mas nós vamos aprimorar, de verdade, alguns serviços na área de saúde. Nós vamos usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Nós vamos implementar um prontuário eletrônico dos pacientes. Nós vamos para agilizar o serviço e também para dar segurança para os profissionais da área de saúde. Assim que nós tivermos finalizado esse prontuário eletrônico, que é basicamente você chegar numa unidade de saúde e a pessoa já ter todas as informações sobre você, nós vamos instituir um cartão Irati Saúde. Um cartão que vai permitir que as pessoas acessem o serviço de saúde por um número 0800. Eu vi isso numa cidade chamada Canoas, no Rio Grande do Sul, e funciona. Tem outra coisa, nós vamos desenhar um serviço melhor para as gestantes aqui do município. Nós vamos ter um programa de atenção específico, nesse momento importante da vida de todos. Nós vamos acompanhar a saúde da gestante desde o início da gravidez até o parto e o desenvolvimento da criança até 1 ano de idade. Várias cidades fazem isso, é um bom programa, a gente tem que copiar boas ideias. Vamos criar um programa chamado Irati Viva, programa de prevenção, de proteção e tratamento, que ele pode ser até associado ao Vivendo nos Bairros. O Vivendo nos Bairros pode também ter uma ligação com esse programa.
E, como eu falei, nós vamos sempre fazer esse feijão com arroz, mas a gente precisa usar a tecnologia em favor da população iratiense na área de saúde. Muito bem, vamos falar então da situação da infraestrutura urbana, Rafael. O que você analisa, né? Como é que você vê a situação das nossas ruas, principalmente, né? Dos bairros, né? Que tem enormes problemas, né? Muitas dificuldades para os nossos moradores. Bom, nós vamos economizar dinheiro em algumas áreas que estão sendo gastas hoje, em alguns setores que estão sendo gastos hoje, e vamos, com esse dinheiro, tentar fazer umas coisas por conta própria. Mas também vamos nos articular melhor, tanto com o governo federal, tanto com o governo estadual e com todo mundo mais que a gente pudesse articular para conquistar emendas, para conquistar recursos. Vamos tentar fazer, de algum jeito, um grande mapeamento da cidade e, claro, investir primeiro onde passa mais gente, onde mora mais gente, onde está mais carente. Vamos ter que criar um programa para identificar os problemas e fazer o quanto antes onde é preciso. Rafael, dentro da infraestrutura urbana, o que você considera o essencial hoje, o investimento em pavimentação, rede de esgoto, água ou outro setor? Eles todos são complementares, Rodrigo. A pavimentação é o que mais está nos atormentando hoje, porque a circulação, a pavimentação influencia direto no custo de viver, né? No empresário que tem que escoar a produção, nas pessoas que andam todo dia por aquelas vias, às vezes tem problema com o carro, o transporte público fica mais caro quando a infraestrutura não é boa. Então é óbvio que a pavimentação é essencial. Nós temos muitas pessoas morando em bairros que não tem pavimentação, que é uma angústia muito grande para a pessoa. A pessoa, ela todo dia acordar e ver que não tem ainda asfalto na sua frente, é um problema grave. Vocês vejam bem, quando falta água na casa da gente, e tem faltado muita água, vocês sabem disso, a gente já fica angustiado, né? Então você já imaginou ter aquele problema todo dia, um problema recorrente, que você não vive bem. Você não vive bem com a tua família, não vive bem no teu trabalho. A gente precisa resolver esses gargalos que a gente tem na infraestrutura urbana de Irati. Ainda falando dessa questão da infraestrutura, né, Rodrigo e Rafael, as obras paradas, né? As obras paradas, citando aí o Centro da Juventude, né, o prédio da Prefeitura que seria inaugurado também, e aqui o Centro Cultural. Quais são as propostas, o que você pode dizer a respeito dessas obras? Bom, não são só essas as obras paradas. Essas obras que estão paradas, algumas delas ainda nem começaram, são fruto de um grande esforço, de uma articulação enorme que foi feita ainda no mandato passado e ainda em mandatos anteriores para que Irati conseguisse essas obras. Essas obras vieram porque houve uma articulação da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal e de muita gente que se empenhou pensando no bem da cidade. É uma pena que essas obras estejam nesse estado. São obras assim necessárias, principalmente as creches. Nós vamos resolver uma por uma delas, vamos acabar com essa história de que essa pessoa é culpada, aquela pessoa é culpada. Nós vamos parar de se lamentar e pôr a mão na massa. A cidade precisa resolver os seus problemas. Eu, como prefeito, não vou poder escolher os problemas da cidade. Eles vêm e a gente tem que resolver. Se for preciso falar com o governo federal, eu vou falar. Se for preciso falar com o governo estadual, eu vou falar. Se for preciso falar com a empresa responsável pela obra, eu vou falar. Se for preciso falar com os funcionários, com quem for, nós vamos falar. Nós precisamos virar essa página das obras paradas e pensar nos grandes desafios de como aumentar emprego, renda, garantir mais saúde, mais qualidade de vida. Essas obras, elas estão aqui porque foram conquistadas. Nós temos que tentar fazer elas funcionarem. Com relação às obras, citando especificamente aqui o Centro Cultural Denise Stoklos, como que você vê a importância dessa obra para Irati e como que seria a viabilidade da instalação, por exemplo, do curso de artes cênicas, que seria bastante importante para a comunidade? Essa obra é uma obra do governo estadual, né? A prefeitura não é dona dessa obra. Eu acho essa obra muito importante. Se o governo estadual resolver tocar essa obra em parceria com o Unicentro, eu tenho certeza que o curso de artes cênicas está na boca do forno já. Vejam bem, os professores da Unicentro desenharam um projeto para o curso de artes cênicas. Não é um prefeito, um vereador, qualquer pessoa aventureira que vai conseguir trazer um curso de artes cênicas. Isso existe uma burocracia e já está no forno. Está esperando só, assim que o Centro Cultural puder ser inaugurado, esse curso de artes cênicas com certeza vai ser implementado. Falando da questão do setor de saúde, vereador, né, nós temos muitos problemas também, né, nos postos de saúde, falta de pessoal no atendimento que foi verificado na auditoria, né, o que pode ser feito, aliás, no setor de educação, né, também, e o que pode ser feito desse setor? Em educação? Educação e saúde. Saúde, eu manifestei sobre saúde, a gente pode conversar de novo. Eu vou iniciar então sobre educação, se vocês me permitirem. Em educação, vocês sabem
como funciona. Nós temos uma grande rede de profissionais na área da educação. Nós temos aí cerca de 500, 600 funcionários da educação. É onde o orçamento do município é mais forte. Nós temos que, obviamente, planejar o setor da educação. Hoje nós temos um bom IDEB, que ele ainda é resultado da administração passada. As provas foram feitas, eu acho que em 2013, por ali, então, com o trabalho da administração passada. Mas nós não podemos nos contentar com o que é bom. Nós precisamos pensar na excelência. Nós precisamos pensar em coisas melhores do que bom. Então, temos que ter um planejamento para melhorar o IDEB, mas eu tenho propostas até para os servidores na área da educação. Eu preciso criar um programa específico de saúde do profissional da educação. Eu já passei uma lei na Câmara sobre isso, a gente precisa só implementar. Eu preciso elevar o nível de carreira para aquelas pessoas que tenham mais de uma pós-graduação. Nós temos isso em Teixeira Soares, se eu não me engano, nós temos em vários municípios, eu já vi em Marechal Cândido Rondon, temos vários municípios que as pessoas que têm mais de uma pós-graduação têm uma elevação maior ainda no nível de carreira. Nós precisamos discutir um plano específico de enquadramento para os profissionais da área da educação infantil, que ainda não foi feito, nós precisamos fazer para eles. Então, é óbvio que a gente tem que ter um engajamento maior das universidades aqui em Irati, nessa rede de mobilização para a educação. Precisamos criar uma agenda positiva de educação. Se vocês me permitirem, eu sei que eu estou indo para o fim da entrevista. Então, assim, eu queria, obviamente, agradecer à rádio por tudo que a gente está discutindo e queria dizer para vocês assim, eu me sinto bastante feliz de participar de eleições. Eu não tenho vergonha de ser político, ao contrário. Eu acho que nós temos que ter um bom ânimo para essa cidade. Esse momento de crise é um momento para a gente fazer um rearranjo de forças, mas não é um momento para esmorecer. O momento é para fazer essa cidade levantar. Ou nós nos unimos todos e pensamos nessa cidade, ou não tem saída. Eu moro aqui. Quero que essa cidade seja cada vez melhor. A Rádio Najuá toca música e dá notícias como nenhuma outra. Najuá.